mas só aqui no Brasil há cerca de 30 milhões de animais abandonados. Muito triste, um número muito grande, não é? Mas olha só que legal, uma novidade que vem aí. Você já ouviu falar em RG Pet? É um sistema do cadastro do animal, Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Ele já está em fase final de teste e deve entrar em funcionamento em breve. A medida beneficia o controle de zoonoses e o combate a abandonos e maus tratos de animais. E hoje vamos receber a advogada animalista Giovana Poker e a voluntária do projeto Chico Pata, Jamile Bacchieri. Eles vão falar para a gente aqui, nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância desse assunto. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Tudo bem, gente? Bem-vindas. Muito obrigado pela presença. E temos também, né? Sal. Sal? É sal? Sal. Mas tem uma cara de tão doce. Tão doce. Desculpa a piada, não foi boa. Me perdão. Deixa eu perguntar, qual a importância desse documento hoje para o animal? Olha, é uma importância de nível social e também de nível individual dentro da família multiespécie, né? A gente sempre diz que hoje já existe o reconhecimento dessa nova forma de constituição familiar, que é como se fosse uma família tradicional, mas composta também por filhos não humanos, que seriam os cães, gatos e até outros animais não convencionais, que hoje também vêm sendo, né, bastante adotados e também criados como animais de estimação. O registro do animal, ele identifica a individualidade daquele animal, então ele garante que esse animal tenha a sua dignidade ali respeitada, que ele seja reconhecido como um sujeito de direitos individual, mas também tem um papel social fundamental, né, onde a gente consegue ter um quantitativo de animais nas residências humanas, um quantitativo de quais espécies, quais raças estão mais existindo, até para poder auxiliar na criação de políticas públicas que atendam a esses animais em âmbito doméstico. Ótimo. E quais informações, quando a gente pensa em RG, a gente pensa no nosso RG, né, que tem algumas informações. Quais informações que vão nesse documento do animal e do tutor? Do tutor precisa essencialmente constar, né, o RG, o CPF e o endereço. E em relação ao animal, vai precisar constar o endereço onde o animal reside, informações sobre a raça, a idade estimada, né, a espécie, porque pela legislação não consta que vão ser apenas para cães e gatos. Então supõe-se que outras espécies de animais também possam ter o seu RG, né? Então a espécie, e também precisa constar o protocolo vacinal e eventuais doenças que esse animal possa estar em tratamento ou já tenha contraído ao longo da vida, né? E é só importante ressaltar que alguns estados já possuem esse sistema, né, de cadastro de animais domésticos. São Paulo mesmo tem, que é o RGA, que é esse aqui que me deram um modelinho só para mostrar como é que é, né? Como se fosse mesmo uma carteirinha de identidade, né? Com a fotinho do animal, etc. Mas também existe a possibilidade já atualmente de registrar os animais domésticos em cartório. Então, mesmo nos municípios, e enquanto ainda não é implementado esse sistema nacional, os tutores podem registrar os animais em cartório, também fornecendo informações sobre número de microchip, fotinho de identidade. Eu mesma fiz o registro da minha cabrinha Flora. Ela chama Flora Poker, está registrada em cartório no meu nome, e aí esse cadastro, né, fica servindo como se fosse um RG, enquanto ainda não é implementado esse sistema nacional do governo. Mas é diferente de um chip, né? É um RG, sim. Sei lá, o cachorro quer ir pra balada, quer provar a maioridade, tem que carregar pra viajar. Viajar, vai saber. Mas é diferente de um chip, né? É um documento que, como você disse, que vai mostrar tudo que o cachorro é, de onde veio, origem, enfim. Que tipo de outro órgão, além do tutor, você acha que no futuro vai poder utilizar essas informações do cachorro? Olha, vai ser muito útil para órgãos públicos, né? Por exemplo, setores de zoonoses que possuem abrigos públicos ali, e também para ONGs, associações que cuidam dos animais, porque eles podem fazer esse cadastro, né, de todos os animais que estão ali sob sua responsabilidade, e quando houver a adoção, é possível mudar no sistema o nome do tutor e o novo endereço do animal. Então, isso vai, né, muito provavelmente auxiliar na identificação, e também para quando esse animal é perdido, por exemplo, fica muito mais fácil de localizar, porque vai constar, né, de acordo com as informações divulgadas pelo governo, um QR Code onde
pode colocar na coleirinha do animal e qualquer pessoa que aponta o celular vai ter as informações dos dados do tutor. Então vai ficar mais fácil localizar o tutor no caso de animais perdidos também, né? Às vezes a ONG também passa por alguma situação como essa, às vezes até para levar num banho e tosa o animal se perde, vai ficar muito mais fácil a localização. Legal, interessante. E Giovana, será que esse documento, né, ele vai ajudar na questão do abandono dos animais também, diminuir o número de abandono? Olha, eu acredito que sim, né? Obviamente, vai precisar também de uma questão educacional muito forte, né? Então, a educação animalista, ela é essencial e a gente sempre diz que precisaria ser de base, né? Desde criança, nas escolas mesmo já deveria ser educado a forma de cuidar dos animais adequadamente, a responsabilidade que a gente tem quando adota um animal, mas com certeza essa identificação vai ajudar porque, por exemplo, no caso das pessoas que adotam um animal de uma ONG, né, ou de um setor de zoonoses, ele já vai com esse RG e já vai com esse QR Code que vai constar as informações sobre o tutor. Se ele for localizado em via pública e não tiver sido uma fuga, um acidente, esse tutor vai responder pelo crime de maus tratos, né, por conta do abandono. Então, vai ficar mais fácil de punibilizar, né, aqueles tutores que são irresponsáveis e que exercem a guarda de forma bastante negligente, né, o que aumenta bastante o número de abandono, até porque os animais em situação de rua reproduzem também na rua e aí vira uma situação, né, de superpopulação de animais em situação de maus tratos e abandono, como a gente tem hoje no Brasil. Então, acredito que vai auxiliar sim. Muito interessante, muito interessante. Temos a Jamília aqui também, né, Jamília? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Queria que você falasse um pouquinho sobre a doação responsável. Então, a gente tem um trabalho muito bacana lá que envolve fazer uma entrevista com, né, com as pessoas que se interessam em adotar. Então, a gente colhe o máximo de informações possível para que a gente evite que isso aconteça, que os cachorros sejam abandonados e, enfim, todas as consequências do abandono, né, e retornem para o centro de zoonoses. Então, o nosso trabalho ele é basicamente esse. A adoção responsável envolve fazer essa entrevista e entender se essa pessoa ela tem consciência do que é cuidar de um cachorro, das responsabilidades que envolve tudo isso, não só no sentido de cuidar, de dar comida, de sair para passear uma vez ou outra, mas no sentido de cuidar, levar ao veterinário, de dar vacina, né? Tudo isso envolve o cuidado. Então, o nosso trabalho ele é pautado nisso, né? Em conscientizar principalmente por meio das redes sociais em relação à adoção responsável e a tudo que envolve a adoção, e também em relação a colher o máximo de informações possível para evitar qualquer problema ali na frente em relação à adoção. Jamília, acredito que assim, são vários animais que chegam lá na ONG e são vários os motivos que levam as pessoas a abandonarem, né? E quais são os principais motivos, assim, dos animaizinhos que chegam lá? Muitos deles que são, que o próprio zoonoses recolhe das ruas, a gente fala, né? Eles acabam vindo porque sofreram algum tipo de acidente, como foi o caso do Sal. Ele sofreu um acidente, então foi para os zoonoses e a gente teve ali o tratamento dele e depois ele ficou disponível ali para adoção. Foi quando eu peguei ele para levar para casa. Mas a maior parte dos animais é por conta de algum problema de saúde ou muitas vezes mudança em relação à família. A gente vê muito isso, assim, as queixas em relação a vou mudar de casa e eu não posso levar. Então, isso também a gente tenta ao máximo conscientizar as pessoas, né? O animal, ele é para a vida toda, ele não é para um momento só. Ele vive ali por 15, 20 anos, então você tem que ter essa consciência que é uma vida e que você tem que tomar conta dele por todo esse período. Mas essa questão dos motivos, né, pelos quais eles chegam são muito diversos, assim, mas a maior parte envolve o abandono no sentido de mudança. Ah, eu tive um filho, enfim, são essas questões, as pessoas acabam deixando o bichinho ali por conta disso. E aí, com a entrada do SRG, a gente vai conseguir responsabilizar quem abandona o animal, né? Que tipo de cuidado eu preciso ter, por exemplo, para poder adotar um animal? Hoje, a gente parte muito do princípio, assim, do histórico da pessoa. Se ela já teve um animal de estimação, quais foram os motivos que levaram a não ter mais. Então, se teve alguma doença, alguma coisa, a gente precisa saber. Então, a gente faz essa entrevista. Pergunta também a respeito do ambiente, como é a casa,
Se é um gato, por exemplo, tem tela nas janelas, o gato vai sair pra rua. A gente tem todo esse cuidado. Gato precisa muito de RG, né, menina? Gato, olha, tá aí um bicho que precisa de RG. Fujão demais, O bicho né? foge. RGzinho ali vai cair muito bem nos gatos, viu? Eu concordo. Exato. E a questão de portão, garagem, enfim, tem acesso à rua, não tem, todo esse cuidado. A gente tem na hora de adotar e também depois, porque a gente faz um acompanhamento com os tutores para ver como está sendo a adaptação, para ver se realmente aquilo que falaram na entrevista condiz com a realidade. Então a gente tem esse cuidado também no pós-adoção ali. Ótimo. E Jamile, quando a gente para pensar assim, nessa adoção responsável, a Giovana até disse, né, os animais se reproduzem ali na rua, acaba aumentando cada vez mais o número de animais. E muitas pessoas às vezes ficam pensando, mas é um animalzinho que eu não conheço, não sei, como que eu vou adotar? Mas qual que é a importância? Quando a gente para pensar na importância de adotar um animal, assim, uma importância não só para a família que vai receber, mas também quando a gente para pensar em toda a sociedade ali, porque é tão triste quando a gente olha na rua e vê um animalzinho ali abandonado, passando frio, passando calor, sede. Exatamente. Eu acho que é muito essa questão social mesmo, né? Não só a questão de você receber um novo membro em casa, de ficar feliz com tudo isso, mas de pensar que você está ajudando de certa forma, né? Porque eles moram em canis muito pequenos, então são vários cachorros que estão lá. E aí a gente pensa em tudo isso. Eu acho que a grande importância da adoção é justamente essa, é você contribuir de certa forma para a sociedade, ó, e também dar amor para eles e carinho, que é o mais importante. Doutora, como é que está essa questão da pensão alimentícia para os cães? Como é que são essas? Porque a separação, o casal vai lá, tem um cãozinho, isso é muito comum hoje, né? Aí o casal se separa. E aí, como é que funciona isso hoje? A lei já abrange isso? Visitas? Como é que tá a história? Olha, na parte legislativa, tá, nós temos uma lacuna, assim, um atraso muito grande em relação às regulamentações ali de direitos dos animais e dessas famílias multiespécie. Porém, no Brasil, a gente tem um fenômeno muito interessante que é a nossa jurisprudência. Ou seja, por meio de decisões judiciais, a gente vem conquistando direitos que ainda não estão previstos em lei. Então, por exemplo, nós já temos diversas decisões judiciais que concedem o direito à guarda compartilhada, por exemplo, direito de visita dos animais de estimação após a separação dos tutores e, inclusive, o auxílio financeiro, né, que a gente chama ali de pensão alimentícia, de uma forma análoga ao direito de família, porque nós ainda não temos uma lei específica para os pets, mas é um auxílio financeiro, né? E já há o entendimento da maioria da jurisprudência que a responsabilidade dos tutores em relação ao animal, ela não encerra com o término do relacionamento, né? Então, até o fim da vida daquele animal, ambos os tutores que adotaram em conjunto vão ser responsáveis pela manutenção dos custos com ração, veterinário, banho, etc. Então, é muito parecido com o que acontece realmente com os filhos humanos, né? Mas em relação aos filhos não humanos. E é possível, sim, solicitar esses direitos junto ao judiciário. Perfeito. Muito bom. Então, olha só, Jamile, Giovana, muito obrigada pela entrevista aqui, por compartilhar essa importância da adoção. Eu já adotei também uma adoção responsável, a Lila, minha cachorrinha, é muito importante. Obrigada por vocês trazerem esse alerta também para as pessoas. E que bom que agora tem o RG, eu acho que para facilitar vai ser muito tranquilo. E os Dura contatos fazer financiamento com a RG também, você toma cuidado com a cachorrinha. Faça isso, viu? Segue isso. Olha só, os contatos aqui, para você de casa que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, da Giovana é o @giovanapoker, é o Instagram dela, e também tem um site, giovanapoker.com.br. E a Jamile também lá presente no Instagram, @chicopataanimal, que está aparecendo na sua tela também, para você salvar aí qualquer dúvida. Entre em contato e também acompanhar o trabalho das meninas. Muito obrigado, meninas, viu? Valeu, prazer recebê-las aqui. Obrigada. Muito obrigada.